aí, meus amigos, Bruno falando, e hoje eu tô aqui com o Poco F5 e o F5 Pro, dois modelos bem legais que chegaram no mercado recentemente, e eu queria falar um pouco da diferença entre os dois, passar as minhas primeiras impressões, comparar um pouco com o F4 do ano passado, porque eu sei que tem muita gente que gosta dessa marca e não sabe se pega a linha X, se pega a linha F, é justamente disso que a gente vai falar hoje, sobre os detalhes desse modelo que eu acho que tá com uma configuração surreal e algumas diferenças que o modelo Pro tá trazendo para a nova linha F. Se vocês gostarem deles, tem links na descrição, comprando por lá vocês ajudam o canal a trazer cada vez mais vídeos como esse. Lembra que podem ser opções com importação, que pode ter taxa, ou até modelos que não tem garantia aqui no Brasil, tá? Então fica de olho nesses pequenos detalhes. Não esquece de usar também o nosso grupo de ofertas lá no Telegram e bora começar a abrir essas duas caixas aqui. Para começar, eu preciso ser sincero que a linha F no último ano foi bem fraca, tá? Eu vou pegar aqui um modelo para mostrar para vocês que eu achava simplesmente eles muito feios, assim, num nível que eu falava, gente, o que a Poco tá fazendo, sabe? Porque a linha F1 foi o primeiro modelo deles, foi a que mais deixou eles conhecidos, depois eles começaram a trazer alguns modelos bem legais, a linha F3 eu achei linda, assim, incrível, era um celular que eu gostava muito, tinha até um modelo gamer, e quando chegou o F4, olha só a cara disso, eu achei muito problemático esse jogo de câmeras aqui, tá? O único modelo que eu achei realmente bonito da linha era o F4 GT, que vinha com processador MediaTek e que algumas pessoas não gostaram, mas que era assim um bom aparelho. Ficou confuso, ficou F4, F4 GT, F4 Pro, daí o Pro era um pouco pior do que o GT, tinha, nossa, enfim, era um super rolo. Nesse ano, eles trouxeram modelos bem mais legais e olha, eu acho que promete, hein? Deixa eu começar a falar um pouco deles. O principal desse ano, pra mim, é com certeza o Poco F5. Por quê, né? Vamos tirar ele aqui da caixa. Ele vem nesse pacote aqui, que é exatamente como todos os outros. E olha só, aqui na parte de cima, a gente já tem um detalhe legal. Ele vem com 256 de armazenamento e 12 de RAM. Então, nessa opção com mais armazenamento, ele traz também mais memória RAM e ainda tem aquela possibilidade de você aumentar ela. A gente já vai olhar, tá? Além disso, o que ele tem? Vou abrir aqui o pacotinho dele para mostrar para vocês. O ponto mais importante desse celular, ó, é esse Snapdragon 7 Plus de segunda geração. Esse processador ele tá tão bom que ele tá batendo 930 mil pontos no AnTuTu. Ele tá muito perto de um Série 8 e mesmo assim ele gasta menos bateria. Então ele consegue ser equilibrado e ter todos os jogos. Para mim, esse daqui é o processador do ano, eu não sei porque não tem mais smartphone utilizando ele. Só que ainda temos uma tela de 120 Hz, que eu já vou falar para vocês, AMOLED, carregamento rápido e câmera de 64 megapixels. Beleza, eu vou colocar ele aqui do lado, vou tirar para mostrar o Pro, que ele faz exatamente o que a mais, Bruno? Ele tem uma tela Quad HD, olha só, vou pegar aqui para vocês. Ele tem uma tela Quad HD, então é os mesmos 120 Hz do display, só que com uma resolução maior. Utiliza um Snapdragon 8 Plus de primeira geração, então também tem um processador de uma linha superior, mas de um ano anterior. Carrega sem fio a 30 watts e tem o mesmo jogo de câmera. Então a diferença entre eles é realmente muito pequena, é questão de processador, tela e um pouquinho de bateria. Até porque o resto da caixa é basicamente o mesmo. Se você pegar as duas caixas, ó, carregador de 67 watts, cabo exatamente o mesmo. E claro, as capinhas que vem por aqui, ó, também são basicamente no mesmo estilo. Claro que uma não vai funcionar no outro, porque vocês vão perceber que a traseira deles é diferente. Nas capinhas já dá para perceber que o jogo de câmeras deles vai ser um pouquinho diferente, apesar de serem exatamente os mesmos sensores, tá? O jeito que eles foram colocados aqui são diferentes. Então, vamos tirar eles do plástico para eu mostrar para vocês como que tá cada um deles, ó. Vou botar esse aqui. Beleza, com os dois aparelhos em mãos eu já posso começar a falar um pouco do design. Os dois modelos trazem essas linhas na traseira que lembram muito carro. Então você tem a linha GT que chama justamente por conta dessa associação que eles fazem com marcas de carro, com coisa de corrida. E esse modelo pode não ter uma cara tão de carro, o modelo F5 normal, mas ele tem essas linhas aqui na parte de trás. Eu não tô lembrando o nome exatamente de como que é esse tecido aqui, que não é exatamente um tecido, né? Tem carro, tem guitarra, tem... Usam muito isso daqui, que é um negócio que ele é resistente, mas ele é leve. Eu não lembro o nome agora.
Talvez eu coloque na tela depois para vocês. Lembrei, é fibra de carbono o nome. Esse celular, o F5, ele é um pouco mais normal, ele é um pouco mais parecido com o que a gente está vendo na nova linha da Xiaomi. Então, esse jogo de câmera de duas maiores e uma alinhada aqui no meio é o que você encontra no Redmi Note 12 Pro e em outros modelos do tipo, só que eles são mais quadrados, enquanto que esse carinha aqui, ó, ele tem essas bordas mais arredondadas. A pegada do F5 pro F5 Pro é muito parecida, ó. Os dois são mais arredondadinhos. Então você sabe que você está pegando um Pocophone em 2023 porque ele tem borda redonda. Se fosse totalmente quadrado, ia ser um Xiaomi ou um Redmi Note 12 Pro por aí, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas esse é o posicionamento deles nesse ano. Na parte de baixo temos basicamente a mesma coisa, tá? Saída USB-C, bandeja aqui do lado direito e do lado esquerdo saída de som. Eu vou abrir as duas bandejas até pra gente ver se os dois são híbridas ou tem 3 espaços. Ó, seguinte, tirei os dois aqui e eles não têm espaço para aumentar o armazenamento, tá? Então se você dar uma olhada aqui, ó, tem SIM 1 e SIM 2, não tem nada para você aumentar o armazenamento. Por isso que é bom já comprar o de 256, já com 12 GB de RAM e tudo mais. Na lateral, é certeza que esse daqui tem um leitor de digitais na lateral. Agora o outro modelo, ó, é um botãozinho muito pequeno que eu vou checar junto com vocês se está disponível aqui na lateral ou na tela. Afinal, estamos falando de telas AMOLED que conseguem fazer isso. No topo, outra diferença, tá? O modelo F5 ainda tem entrada para fone de ouvido, algo que eu acho super legal, porque dá para você aproveitar para ouvir um sonzinho melhor, enquanto que o outro não tem. Além disso, você não vê na caixa adaptadores de P2 para USB-C, então é um benefício você ter por aqui um smartphone ainda com entrada P2. Além disso, ó, aqui bem pequenininho, você tem o infravermelho dos dois modelos que serve para você controlar coisas na sua casa. Os dois contam com esse acabamento de tela 2.5D que o pessoal fala. Vou até ligar as telas para vocês verem melhor, que é o quê? Você tem a lateral do celular e depois ela sai um pouco para fora. É um pouco difícil de ver aqui na câmera, mas ele é um pouco mais saltadinho, olha só. Quase como se fosse um sanduíche. Então a borda lateral, ela não vem até o final da tela e fica realmente lisa. Ela tem uma levantadinha aqui. Então você tem a armação principal, a parte de trás do celular sai um pouco para cá e a parte da tela sai um pouco para o outro lado. É o que eles chamam de sanduíche. O mesmo vale aqui pro modelo Pro, que vai ter uma lateral um pouco mais fina. Isso daqui lembra até um pouco quando a gente falava dos celulares da Samsung, da linha S7, S8, que a traseira tinha essa curvatura aqui. E algo que eu achei super legal é que o jogo de câmera dele, esse módulo de câmera que eles falam, segue também quase a mesma linha do celular. Olha só, o celular tem uma faixa mais lisa com coisas na lateral, e daí esse módulo faz exatamente a mesma coisa. E eu já falo um pouco mais desses sensores. As telas, elas são muito parecidas. O que dá para sentir, eu tô tentando descobrir aqui, é se o ângulo das laterais, tá vendo? Bem aqui embaixo, ó, se esses ângulos aqui das laterais são diferentes, mas acho que é a sensação, porque o F5, ele parece um pouco mais quadrado na mão, enquanto que o modelo Pro já é um pouco mais arredondado. As diferenças entre essas duas telas são bem pequenas. Quando a gente coloca um do lado do outro, dá para perceber que o notch, o entalhe dessa câmera do modelo Pro é um pouco menor, mas assim, é minúsculo. Além disso, é o que eu falei, tem essas bordas que são um pouquinho diferentes, mas no geral elas são realmente muito pequenas. Eu tô dando uma olhada aqui para elas. Olhando aqui de forma prática, os dois estão com o mesmo brilho de tela, ó. Coloquei no máximo e parece que é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar? Resolução. 1080p aqui, 1440 aqui. Bruno, faz diferença? E eu acho que não, tá? Sendo muito sincero para vocês, eu tô olhando, é uma tela mais bonita. Olhando aqui, uma coisa que dá para perceber é que o degradê dessa foto aqui é bem melhor do que no outro, que vai fazer uma diferença de uma cor para outra. O ponto é que eu acho que isso é resolução, né? Pode ser uma questão das cores que estão sendo apresentadas aqui, mas eu acho realmente que é questão de resolução. Tirando isso, eu não consigo ver os pixels nesse celular e não consigo ver nesse, então para mim não faz muita diferença. Sempre que eu tive um celular Quad HD, aliás, S23 Ultra, eu uso no Full HD para economizar bateria, então é um ponto para se pensar. Esse processador já é mais gastão do F5 Pro, então você colocar essa resolução maior com um processador mais gastão
pode fazer com que a bateria dele fique menor do que do F5. Então, questão de opinião. Como eu já tinha comentado, apesar do processador desse carinha aqui, do F5, ser um de série 7, ele chega muito perto do que está presente por aqui. Então a diferença é de 930 mil pontos para 1.050.000 pontos. Não faz tanta diferença. Além disso, de armazenamento eles estão muito parecidos. Então o que eu quero checar é justamente se a memória RAM ela consegue aumentar no mesmo nível dos dois aparelhos. Para descobrir isso, eu preciso vir nas configurações. Se eu não me engano, é configurações adicionais. E eu vou tentar achar aqui ó, a expansão de memória. Nesse modelo a gente já tem 12 GB e eu posso chegar a mais 7. No modelo F5 Pro, eu imagino que eu devo chegar no mesmo nível, num total de 19 GB. Então, vou vir até aqui, configurações adicionais, expansão de memória e também 7 GB. Então eles basicamente estão no mesmo patamar, tá? Se você tiver uma diferença de preço muito discrepante do modelo normal para o Pro, vale mais a pena pegar o F5, vai ter entrada de fone de ouvido, ainda vai ter uma bateria um pouco melhor. Isso porque as câmeras deles também são muito parecidas. Os dois contam com um módulo principal de 64 megapixels com estabilização, ó. Eles falam aqui, ó, 64 megapixels em um e 64 em outro. Eu tava testando um pouco as câmeras deles e eu tô gostando do resultado. Não é um resultado de topo de linha, é um resultado de intermediário premium. E o que você quer dizer com isso, Bruno? Deixa eu te mostrar. A câmera principal, eu tirei algumas fotos, ela vai conseguir funcionar bem em muita luz e até mesmo em luz intermediária, mas vai faltar um pouco mais de cor, por exemplo, nesse monitor aqui, que é algo que geralmente a gente consegue nas câmeras topo de linha. Além disso, se você for olhar aqui em vídeo, você vai perceber que ele até grava em 4K a 30, mas vai faltar o 4K a 60. Então eu vou colocar aqui configurações, vou tentar descobrir se tem mais alguma opção, não tem. Vou voltar aqui em configurações, você também pode ativar a macro, as linhas de grade e tudo mais, mas esse celular acaba ficando limitado nisso. Além disso, quando a gente passa para a câmera ultra wide, você vê que ele já começa a perder ó, as opções. Então ele tem 1080p a 30 frames por segundo. E quando você vai para a câmera de 2 vezes, né, que na verdade é o mesmo sensor, só que com o zoom de 2 vezes, você vê que ele volta para o 4K a 30 frames por segundo. No modelo Pro, apesar da gente ter o mesmo sensor de 64 megapixels, o Series 8, o Snapdragon, o processador dele, permite que você faça filmagens em 8K a 24 frames por segundo. Além disso, o 4K passa a estar disponível a 60 quadros por segundo. Então, além dessa força de CPU e GPU que geralmente você vai encontrar, um SoC como o Série 8 vai ter também um processador de imagem, um processamento também de inteligência artificial e várias outras características, até de largura de banda, que vão permitir ele fazer essa gravação numa resolução superior. É engraçado que até o sistema fica um pouco diferente de um para outro, né, com o aumento das opções. O 4K não chega a fazer nem 60 frames, então tem 4K 60 e 8K nesse carinha aqui. O que não muda é na câmera frontal, ó. Então se a gente abrir aqui, ó, os dois param em 1080p a 60 frames por segundo. É um problema que eu acho, tá? Eu realmente acho que esses dois celulares poderiam gravar 4K porque eles têm capacidade para isso, eles têm câmera frontal para isso, mas a China realmente não é muito animada em colocar câmeras em 4K, só no Xiaomi Civi que está disponível isso daí. Outro ponto que reforça que esse daqui é um jogo de câmeras de intermediário é o fato de que ele tem uma ultrawide de 8 megapixels e um segundo sensor de macro, que não serve para tanta coisa. A opção está habilitada e eu estou mostrando para vocês o resultado na tela, tanto da macro quanto da ultrawide. O ponto é, elas são legais, elas funcionam bem para quem gosta até de foto, mas não são celulares focados nisso. Acho que o ponto deles é justamente o desempenho pelo preço. Só que tem uma coisa bem legal nas câmeras da Xiaomi que são os filtros. Eu lembro do Mi 6, olha só, já faz bastante tempo que já tinha alguns desses filtros, só que eles voltam com mais intensidade aqui na linha Poco F5. Eles estão marketeando bastante isso. Como que você faz? Na câmera traseira você clica aqui nesse botãozinho e você tem ó, uma série de opções de cores. Na frontal também tem isso, que são os filmes. Então KC64, V250, H400. Eu particularmente não sou tão aficionado para saber exatamente quais esses são, mas eu fiz um teste com esse outro celular aqui e dá para mudar bastante as cores. Olha só. Esse daqui foi um exemplo normal, esse daqui já é um filtro que puxou bastante o azul aqui na parte de trás,
tem esse que já deixou mais roxo, esse daqui eu gosto bastante, tá? Eu testei com algumas outras coisas. Enfim, para quem gosta de ter um estilo nas fotos, logo de cara você já clica nesses filtros e eles não são só como no iPhone, que é um pouco mais quente, um pouco mais azulado, são realmente filtros bem pesados que podem ser aplicados por aqui, então é algo legal. As diferenças também são pequenas no quesito bateria. O F5 tem 5.000 mAh de capacidade, enquanto que o modelo Pro tem 5.160. A diferença é pouca e pode ser efetiva até no dia a dia, mas eu acho que o que mais importa é que o processador dele é mais gastão e, como eu falei, a tela Quad HD também é. Então é muito provável que o F5 tenha um desempenho melhor de bateria. Além disso, o carregamento dos dois é igual via cabo, são 67 watts. Só que o modelo mais caro tem também a disponibilidade de carregamento sem fio. Para mim isso é legal, tá? Mas o que poderia aparecer nesses modelos era um IP67, proteção contra água e respingos. Por aqui nós só temos IP53 e só os modelos mais caros da Xiaomi, o modelo Xiaomi 13, é que vai ter tal tipo de proteção. Pra gente partir para a conclusão, eu preciso começar a falar um pouco de preço. Comprando direto no AliExpress, sem muita promoção, o Poco F5 sai R$ 2.100, enquanto que o modelo Pro tá saindo mais ou menos uns R$ 2.500. Daí você tem que colocar pelo menos o frete, que às vezes tem, tá? E ali uns R$ 350 onde você pode ser taxado. Com isso, ele sai mais ou menos R$ 2.500. Comparando ele direto com o S21 FE ou com o Motorola, esse carinha aqui pode ganhar em desempenho e economia de energia, tá com uma tela super bonita e uma construção legal, além do carregamento rápido. O único problema dele é que as câmeras são ok, mas elas não vão conseguir bater os principais concorrentes. Talvez a Motorola, tá? A Motorola às vezes manda mal em câmera, mas a Samsung vai conseguir levar melhor, principalmente quando a gente fala da frontal, onde eles conseguem gravar em 4K. Com isso em mente, a diferença para o modelo Pro, olhando lá na AliExpress, é de R$ 400. Pagar R$ 400 para conseguir gravar um pouco melhor e ter um desempenho de série 8 pode ser bem interessante, mas tem que lembrar que talvez a bateria dele gaste um pouco mais. Eu acho que é uma diferença boa, acho que é uma escolha que você pode fazer e não acho que tá valendo tanto a pena assim seguir com um ou com o outro. Se o F5 se distanciar um pouco mais, daí eu iria com ele, tá? Afinal, ele vai fazer quase a mesma coisa do que esse carinha aqui. Eu, por exemplo, só gravo meus vídeos em 4K a 30 frames. Eu não preciso de 4K 60, nem mesmo de 8K. Então esse carinha aqui já serviria para mim e eu ainda ia comprar ali umas 4 pizzas com os R$ 400 adicionais que eu vou conseguir economizar com ele. Agora é mais uma questão de você decidir qual que funciona melhor para você. Eu queria até saber, vocês preferem a linha X ou a linha F? E se forem pegar a linha F, qual dos dois ficariam? Deixa aqui nos comentários, não esquece dos links e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Esse daqui foi primeiras impressões desses aparelhos. Se vocês quiserem review, não esquece de deixar um like e deixar um comentário para esse vídeo ir para frente e eu saber que vocês estão interessados. Com isso, eu fico por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. É isso, meus amigos, até mais!